João capítulo 4, o verso é 39, 40, 41 e 42. Todo mundo conhece essa história. Nós já estamos bastante conhecidos com isso aqui. Resta saber se nós aplicamos isso aqui na nossa vida diária. Diz assim o verso 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Verso 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Senhor nosso Deus, um Pai querido, amável, um Pai de amor incalculável. Senhor, que nessa noite o Senhor possa usar cada um que aqui está nesta assembleia, nesta reunião. Usa, Senhor, como te apraz. Sabemos que tu és um rei que governa sobre todo o mundo. Mas nós queremos sair daqui, ó Pai, reformados pelo poder que há na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma história conhecida e todo mundo já ouviu falar. Ele fala do poço de Jacó, onde realmente aconteceu o encontro, Jesus e aquela mulher. Mas para que isso acontecesse, muitos fatos antecedem a este aqui. Aí a gente se pergunta assim: por que é que isto aconteceu? Bem, aconteceu porque isso aqui já estava previsto na palavra de Deus. Nós temos a geografia, nós temos a história da palavra, nós temos a política, as razões sociais e todo um contexto que envolve essa história. Na época de Salomão, quando foi construído o templo, houve um partido de esquerda. Naquela época era uma só religião, o judaísmo, era só um Deus que se adorava num só local. Mas quando Salomão morreu, entrou Roboão. Houve a divisão, o reino do norte e o reino do sul. Às vezes nós estamos lendo e não entramos no contexto da geografia. Nós falamos assim: os reinos de Israel. Aí diz: os reinos de Samaria. Talvez podemos pensar que nessa época só haveria um rei que governasse todo Israel. Mas tinha o Israel sul e o Israel norte. O sul continuou com a capital Jerusalém. Jerusalém hoje tem a Jerusalém velha, a antiga, é bem pequenininha, gira em torno da fortaleza de Antônia. E tem a Jerusalém dos turistas, do ar-condicionado, dos hotéis, que essa é uma suga dessa outra, do contexto histórico. As pessoas que vão lá, vão na Jerusalém velha, fazer visita, mas fica na outra Jerusalém. A Jerusalém antiga, que hoje é de visitação, ela é mais no morro, enquanto que a outra cresceu em redor disso. Naquela época de Salomão, havia em Sicar um poço como tem hoje, que foi construído há aproximadamente 2000 anos. De Salomão para Jesus, mais ou menos 1000 anos. De Jesus para cá, para a nossa era, aproximadamente mais de 2015 anos. Então, nesse contexto daqui para
a construção do poço, 4.000 anos. A propósito, você tem construído poço ou poços? O que leva um homem em pleno deserto cavar um poço? O que leva um homem em pleno deserto cavar um poço? Talvez naquela época ele quisesse sair de uma situação, quem sabe a sede era grande, ele disse: eu vou cavar esse poço, que não foi só para ele, mas para toda a sua posteridade. Hoje ainda existe esse monumento lá em Israel, o Poço de Sicar. Mas o fato não é esse. Naquela época houve a divisão dos reinos. Para cima ficou o reino do norte com a capital Samaria. Para baixo o reino do sul com a capital Jerusalém. E os fatos começaram a suceder. Houve um racha, tanto na religião. Os samaritanos, o pessoal de Samaria, trataram de copiar um templo. Fizeram um templo lá, muito parecido com o que Salomão construiu. Acharam pouco? Eles ainda construíram uma casta sacerdotal similar ao que tinha em Jerusalém. Então já começou a desavença. Isso para chegar em Jesus. Para o pessoal do Reino do Sul, aquilo ali era um absurdo. Os judeus de Jerusalém não falavam com os samaritanos porque achavam eles impuros, por eles ter copiado. A Bíblia diz que não pode haver cópia, nem lá e nem no Brás, em São Paulo, nem em lugar nenhum, por haver copiado tanto a parte do templo, como construíram uma nova elite sacerdotal, pertencente, uma independência só à cidade de Sicar. Então, gerou um clima de que os judeus não falavam com os samaritanos. Os judeus tiveram até que trocar de roupa. Mudaram as vestes, as barbas. Quem frequentava a universidade de Eliel, eles tinham que usar a barba pontiaguda, que era para diferenciar daquela barba maltrapilha de Sicar. Então, tudo isso aí envolveu num contexto. Agora, se você trouxer para cá, há casos na vida que nós vamos passar aqui, nós vamos passar nessa rua, ou nós estamos no shopping, onde vem uma pessoa que eu não quero dar de cara com ela. Quem já se viu nesse contexto? Eita, olha quem vem ali. Aí o cara baixa a cabeça e vai pelo outro lado. Isso existiu com a nação de Sicar e com os povos do Reino do Sul. Mas só que durante muito tempo, quase 1000 anos, aconteceu um fato inusitado. Era mais ou menos o texto bíblico, não o que nós lemos, mas o que está no capítulo 4, que todo mundo conhece. Era mais ou menos a 6ª hora do dia. Eles trabalhavam nesse ponto, que era mais ou menos meio-dia. Uma senhora se aproximava daquele poço. Não era comum este horário, porque ela não fazia parte da elite, daquela camada social. Ela teria que ir num horário diferente das demais. Quem conhece alguma coisa de poço artesiano sabe que uma das melhores águas de tirar do poço é de manhã cedo, porque ele passa a noite decantando, e a água da manhã é melhor do que a água de meio-dia ou a água da tarde. Pela manhã eram aquelas pessoas que frequentavam as ruas, iam lá, pegavam e voltavam para casa. E aquela senhora, por uma vergonha social e um contexto político que ela não podia entrar em todo local, ela esperava que todas as pessoas saíssem para poder chegar até o destino. E aí onde entra o meio-dia. E é aí onde começa a história. Jesus tinha um encontro marcado com aquela pessoa, com aquela senhora, com aquela igreja, com aquela nação. E a hora é essa aqui. Talvez
Você já tinha escutado de uma forma. E nós nos prendemos ao texto quando nós olhamos e lemos e passamos não observando a vírgula, o ponto continuativo, a interrogação, a exclamação, porque nós temos este costume. Sabe que a nossa sociedade hoje, a nossa sociedade eclesiástica, a nossa sociedade cristã, nós estamos parando para algumas coisas e estamos aplaudindo aquilo que deveríamos repudiar. E estamos repudiando aquilo que deveríamos aplaudir. Quando Jesus chegou a esse poço, os discípulos, possivelmente, questionaram: mas o Senhor vai ficar aqui? Não fique aqui, aqui é terra de inimigo, aqui é Samaria, isso aqui não é nosso. Haveria 3 caminhos para ir para onde Jesus ia. Pela esquerda, ele ia para Cesareia de Filipe, e pela direita, ia pelas Campinas do Jordão. Só tinha esses 2 caminhos, quem vinha lá de baixo. Ninguém passava por dentro de Samaria, nem um judeu. Mas aquela hora estava escolhida para Jesus. E antes dele chegar ali, após ele chegar com os discípulos, houve um questionamento. Eu vou chamar de murmuração. E Jesus disse: vamos fazer o seguinte, já que vocês estão aqui, vão lá em Alagoa Nova comprar mantimento para vocês comerem, e me deixe só aqui. Não é bem Alagoa Nova, mas eles foram à cidade mais próxima, não a Sicá, mas um ao outro povoado. E ali estava tudo organizado para esse momento. O momento que você está aqui, Deus preparou para que você hoje estivesse aqui. Uma palavra você vai levar para casa, mesmo que você já saiba decorado, mais uma você vai levar para casa. E houve um diálogo. De repente Jesus estava sentado, como você está aí, e apareceu uma senhora, veio vindo naquele sol escaldante e chegou até o poço. Ela certamente achou estranho, como às vezes olha e diz: rapaz, sabe quem está na igreja? Quem? Fulano. Então, para ela foi estranho, porque aquelas vestes, só quem vestia era o pessoal do sul, até isso. Ela achou meio estranho, mas tem um negócio, uma coisa aqui bem interessante que eu me apaixono. Foi quando Jesus falou, ela escutou. Você tem escutado quando Jesus fala com você, mesmo nos momentos de aflições, mesmo nos momentos de sede, mesmo você não querendo ouvir? Você tem escutado? Seu coração tem escutado a voz do Espírito de Deus? E o mestre, como vocês sabem o contexto, ele simplesmente disse: olha, eu estou com sede. Ele disse: dá-me de beber. Estava dizendo: eu estou com sede. Se fosse eu, aí eu dizia: Senhor, com gás ou sem gás? E ela ouviu, não retrucou, mas ela ouviu o que o mestre disse. Quantas e quantas vezes, mesmo nos momentos de fartura, nós na qualidade de igreja, deixamos de ouvir a voz de Jesus. Eu já sei. Quantas e quantas vezes? Nós repudiamos aquilo que era para ser aplaudido. E ele disse: dá-me de beber. Está falando comigo? Isso é com você mesmo. Era proibido, muito menos uma mulher falar com um homem. Só que ela estava diante de Deus, o Deus Filho. Não há quem resista, não há coração que não se quebrante diante de Deus. Não existe isso. Até mesmo, coitado, da Bíblia diz lá, coitado do Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. E ele saiu de fininho. Não há quem resista. Aquela suavidade, como Jesus, ele não falou com arrogância: dá-me de beber. E ela, não, está falando comigo? É coisa estranha. Não é possível.
pode. Está falando comigo? Ela só tinha o direito de falar em casa com o relacionamento que ela tinha. Isso no contexto social. No contexto da lei, ela não podia falar com ninguém. Ela tinha um horário para andar. É como se fosse uma doente, uma imunda, uma leprosa. Certamente, eu acho que ela pensou assim: um novo relacionamento. Eu vou ter agora um novo relacionamento. É o que nós vamos ter a partir de hoje. Além do relacionamento que nós temos, nós vamos ter um relacionamento renovado com a pessoa de Jesus, com o Senhor Jesus. E ela disse: me armei, é hoje. Mas até então ela não sabia. Que coisa estranha para aquela moça. Quantas e quantas vezes Deus não fala com a gente, conosco, com cada um, e nós achamos aquilo estranho. Nós pensamos até que é uma outra coisa. Mas foi naquele conhecimento que Jesus começou a falar com ela. Ela não sabia de nada. Aquele contexto era diferente para ela. Era uma coisa nova que estava pela primeira vez. Ela tinha relacionamento com outras pessoas, né? Com homens, mas ela não sabia que aquilo que estava ali iria mudar de uma vez por toda a vida dela. Não é assim que acontece na vida da gente? Irmã, igreja, eu fui assistir uma pregação e lá era uma igreja diferente. Eu ainda era novinho na fé, se achando que era a bala, a última Coca-Cola do deserto, bem geladinha, suada. E eu fui para uma igreja e lá tinha uma equipe de pregadores. E eu olhei e tinha um senhor lá, um pastorzinho pequenininho, sentado na cadeira. A outra perna dele era uma muleta. Aí eu olhei e eu disse: mas pô, o que aquele aleijado está fazendo ali? O que aquele cabra vai fazer? O que ele está fazendo ali? Raciocinei assim. Quando foi na hora desse cidadão falar, ele levantou e disse o que eu queria ouvir e o que eu não queria ouvir. Ele trabalhou em cima de 1 de Coríntios, capítulo 13. O amor. Eu botei minha cabeça no joelho, eu chorei. Eu disse na hora que tinha caído um argueiro no meu olho. E eu chorando ali de joelho: Senhor, me perdoe. Nunca mais eu vou dizer que esse cabra nem é feio, ele é bonito. Era um senhor que tinha uma perna, tinha uma deficiência física, mas eu achei que eu era mais do que ele. O que aquele aleijado está fazendo? Eu disse assim, amado, no coração eu disse assim. Mas depois eu pedi perdão a Deus, porque quando ele abriu a boca, ele estava falando diretamente dentro do meu ouvido. Aquilo ali chega, coçava. Isso tem acontecido com cada um da gente. Aí nós vamos ao otorrino. Caiu uma mosca aqui. Deus, o Espírito de Deus fala aqui, fala no coração, fala aqui, e nós, estamos fazendo que a onda que está surfando, mas que na verdade, naquele dia, Jesus travou um diálogo, e na medida que ele falava com ela, ela se abria para ele, e Jesus começou a contar, e de repente, Jesus fez uma pergunta a ela, que topou na feridinha. Quem é que não tem uma feridinha guardada? Quer dizer, crente não tem, mas nós já passamos por isso. E de repente Jesus topou bem na feridinha dela. Ele disse: olha, eu estou gostando da história. Vai em casa, faz um cafezinho e chama teu marido. Foi Deus que falou isso. Não dessa forma, estou parafraseando. Aí tocou no emotivo dela. Tocou na sede dela. Na sede que vinha maculando há tempo. Ele disse: vai e chama teu marido. E agora? O que é que eu vou dizer para ele? Mas de imediato, ela estava de frente ao tribunal divino. E de imediato ela disse: eu quero ser limpa. Se confessou. Disse: olha, eu não tenho. Isso é verdade. Gostei da sua verdade. O que você tem agora, já tivesse tantos, e o que você tem agora não é seu. Ele disse que não era, possivelmente tornou-se, foi oficializado, não sei, a Bíblia não relata isso. Naquele exato momento ela se abriu na sua fraqueza. Quem é que não tem fraqueza na qualidade de humano?
que não se pode confessar. A história conta da seguinte forma: o rei lançou um edito. Quem for, no Brasil não dava certo, quem for pego roubando, tem que arrancar os olhos. Imagine quantos cegos teria. Pronto, aí ele lançou esse edito real, só para quebrar. Poucos dias depois, disse: seu rei, nós pegamos o sujeito que estava roubando, traga ele, vamos arrancar os olhos dele. Quando trouxeram, era o filho do rei. E agora? Aí ele disse: a lei quer 2 olhos, vai ter. Arranque os meus, mas o meu filho eu perdoo. Não sei se poderia ser aplicado no nosso contexto sócio-brasileiro, mas no meio evangélico nós podemos aplicar o perdão, né? Nós começamos com: sim, como é que está o seu perdão? É tão difícil, gente, é tão difícil. Eu trabalhei tanto com isso. Eu olhava assim, eu dizia: eu não perdoo nunca. Hoje eu boto o joelho no chão, apesar das minhas falhas, eu boto o joelho no chão e vou orar por aquela pessoa, assim, assim e assim. Você sente aquela brisa suave. Naquele exato momento, aquela senhora disse: olha, o negócio, deixa eu contar uma história, é assim, olha. Ele disse: não, eu já sei. Sabe quem foi que lhe disse? Não, você já aconteceu isso com você, você já teve tantos, e o que você tem agora não é seu. Pronto, desencantou. Era aquilo que estava enferrujando aquela pessoa, aquele cristão. E a história sucede. Ele pediu que ela fosse à cidade, ela foi à cidade, só que quando ela veio, era uma pessoa. Quando ela voltou, era uma missionária. O poder que age na palavra de Deus em intervalo de alguns segundos. O que é que custa você confessar, levantar sua mão e dizer assim: eu creio que Jesus pode mudar a minha vida. Nós estamos neste contexto da salvação e da vida eterna, nada de materialidade. Jesus não apresenta que você vai ter uma vida regada assim, assim, não. Ele veio numa condição salvífica e uma promessa de vida eterna nele. Fora dele não existe. Só que nesse contexto aqui, ela foi à cidade. Olha o que é que diz: indo pois ter com ele os samaritanos, rogasse que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. Às vezes nós fazemos uma oraçãozinha de 10 segundos, não é verdade? Olha, Senhor, abençoe esse comeu, deu uma digestão. Olha, Senhor, abençoe esse comeu. A oração é uma conversa que você tem com Jesus. Você gostaria, menino, como é a história, mãe? Está dizendo o quê? Assim nós fazemos. Nós temos 84.600 segundos por dia. Por que é que a gente não tira alguns segundos? Senhor, meu dia foi assim, todo dia eu faço isso. Os meus colegas dizem: qual é o segredo de você vir trabalhar? 37 anos depois, né, de serviço. Olha, antes de botar os pés no chão, eu digo: Senhor, obrigado, porque hoje é o meu primeiro dia de trabalho. O que é que custa para a gente ter uma conversinha com o Pai? Uma conversinha franca. Se você disser 5 palavras, não sei como é que vai estar esse contexto. Às vezes eu começo a conversar, aí adormeço. Aí quando eu acordo, tá as pernas penduradas na cama. Eu digo: eita, como foi que eu dormi? Aí eu me lembro da conversa. Muitas vezes, nós nem paramos para conversar. Agora, também não vamos exceder qualquer coisa. Olha, nós vamos orar para essa parede se afastar para lá, porque a palavra diz que vai mover os montes. Não é bem assim.
Aí, aqui conta que a mulher foi à cidade. E os samaritanos disseram: olha, senhor, fica com a gente, mas pelo menos meia hora. E foi, conversa vai, conversa bem. Estranho é que eles eram inimigos. No início do capítulo 4, diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João. Tem um parênteses dizendo ainda que Jesus mesmo não batizava com os seus discípulos. Eles ficaram sabendo lá em Jerusalém sobre esta conversa. Depois disso, como é que vai estar o seu perdão? Mesmo aquelas pessoas que te fizeram mal, que te magoaram, aquelas pessoas que, digamos assim, subestimou a você, aquelas pessoas que queriam o mal para você. Depois disso aqui, depois dessa conversa, depois desse encontro com Jesus, olha uma anulação aqui. O 41 diz assim: muitos creram nele por causa da sua palavra. Não foi porque viram, não, foi pela palavra. Enquanto que lá os que andavam com ele diziam assim: só se eu ver o buraco nas mãos ou o buraco de lado, aí eu acredito que ele ressuscitou. Aqui diz: muitos creram nele por causa da sua palavra, pelo poder que existe na palavra. Aí vem o verso 42, que é meio intrigante. E diziam à mulher, eles dizendo à mulher, a comunidade da mulher dizendo a ela já estava sendo vista com outros olhos depois dessa conversa, porque ela foi lá chamar e disse: olha, eu encontrei o quê? O que foi que você encontrou? Ouro, pedra preciosa? Disse: não, eu encontrei um mestre, ele me disse tudo o que aconteceu na minha vida. Eles se encantaram. O paganismo reinava ali, a adivinhação era fruto daquela área. O 42 tem uma anulação. E diziam à mulher, a comunidade dizendo à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, já não é mais, pastor, pelo que você falou que eu creio. Ele está na função de anunciar a palavra de Deus. Aí disse: olha, pastor, já não é mais pelo que o senhor falou, já não é mais não. E é como agora? Olha o que é que o versículo diz: porque nós mesmos, olha o encontro dele, nós mesmos o temos ouvido e sabemos. Eles tiveram um encontro com Jesus, não foi mais pelo anúncio do que a mulher falou, do que a mulher anunciou, não. Quando a mulher anunciou a eles, eles correram para ver, era uma novidade, a curiosidade reinava. Nós vamos lá tirar a prova. Foi quando Natanael, Filipe, encontrou Natanael, e Natanael teve aquele diálogo com Jesus. Ele podia ter se levantado: olá, como vai? Meu nome é Natanael, eu sou lá de Nazaré, tal. Mas ele disse logo: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Jesus de pronto: se você está certo, certíssimo, mas eu te vi quando você estava embaixo da figueira. Desarmou o homem. Sei lá o que é que ele estava fazendo, mas eu lhe vi. Certamente ele disse: rapaz, ele me viu. Então, se ele me viu lá, ele me viu também pensar. Ele sentiu o que eu pensei. Aí o versículo diz assim: temos ouvido, ouviram. A palavra diz assim: a fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. A fé vem pelo ouvir. Temos ouvido e sabemos. Mas eles souberam através de quem? Que este pronome demonstrativo, que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Não foi simples a conversa. Simplesmente a mulher teve um encontro. Ninguém dava nada por aquela mulher.
Porque antes desta conversa, ela tinha uma vida desregrada. Quem é que vai dar atenção a fulano que anda no meio da rua, embriagado, conversando, dizendo palavras e mais palavras que não tem nada a ver com o dia a dia? Foi isso que aconteceu com ela. Só que antes disso houve esta reforma. Ela passou pelo crivo de Jesus. Teve um encontro. Se você não teve esse encontro, você vai ter esse encontro. Com certeza. E você vai ser uma outra pessoa. Você vai ver a história diferente daquela que você lia, que era uma das mulheres de Jacó. Passa. Esse encontro impermeabilizou nessa mulher uma verdade absoluta, que era ver aquele que foi enviado pelo Pai. No meio da conversa aqui, ela conversa, não, nós esperamos que venha assim, assim. Aí ela contou, ela estava esperando. Aí ele disse, sou eu que estou aqui. Era a palavra viva, o Deus vivo que estava ao encontro dela. Ela simplesmente, ela contou, ela falou da vida dela, ela contou o que estava no coração dela. Quantas e quantas vezes o dirigente, o pastor, ou quem está aqui, a pessoa que está aqui, diz assim, agora, diz mais assim, quem aceita Jesus, não diz assim, olhe, venha para cá, aceite logo, porque senão você vai, olhe, quem aceita Jesus, e a gente fica por ali, como comunidade, diz, não, hoje eu vou fazer um negocinho ali, que nada, eu vou aceitar Jesus agora, essa conversa, deixa para amanhã. Quantas e quantas vezes nós não negamos este perdão? Simplesmente aquela senhora, ela podia ter dito, não, Jesus, não é a hora não, hoje eu ainda tenho que atender uns clientes. Não sei se você entende. Simplesmente deixe para amanhã, quem sabe. Semana passada o senhor dirigente da Igreja Católica, ele deu uma entrevista num canal televisivo, a Televisa, um canal estatal do México. Ele disse que eu acho que dê licença, eu acho que o meu tempo de serviço, o meu papado não vai tão, eu estou no 2º ano, talvez eu fique só 4 anos. E eu cá com meus botões, está lá no MSN, na internet, eu disse, rapaz, o que uma conversão não poderia fazer, né? O que um perdão não podia fazer? Simplesmente para revogar essas pequenas palavras que esse cidadão disse. Não, eu acho que é como se você tivesse você está numa função, tivesse numa posição de trabalho. Tinha um cidadão, conta a história, tinha um cidadão que ele tinha um aquário grande. E todos os dias ele ia dar a comer aos peixes, né? E quando ele chegava, ele dizia, meus peixinhos, eu te amo. Aí os peixinhos corriam. Disse, rapaz, eu vou ficar aqui. Aí chegava para jogar comer para os peixes, venha comer, olha o comer. Aí os peixes corriam. E ele pensou e disse, o que farei eu para que esses peixes não corram de mim? Como é que eu posso? Como é que eu posso falar com eles sem que eles corram de mim? Eu quero dizer para ele o quanto eu amo e eles fogem de mim. Isso aqui a gente faz uma aplicação não tem nada a ver com esse texto, mas ele diz assim, tive uma ideia, eu vou me transformar num peixe e ficar no meio deles. Você pode fazer a aplicação e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E foi aí que ele teve contato com os peixes, porque os peixes não queriam nada com ele. Jesus está no meio de nós. Ele veio e ele se fez um de nós. O Filho de Deus se fez filho dos homens, para que os filhos dos homens fossem filhos de Deus. Ele está no meio de nós. Melhor ainda, no meio quando se diz, porque nós somos embaixada do Espírito
de Deus, se é de Deus, é santo. Essa é que é a verdade. E não essa diferenciação que se faz, essa distância aqui. Não. O Espírito de Deus fez morada em nós. E nós o aceitamos. Somos embaixadores, representantes diretos do reino. Quando nós queremos falar com Deus, nós oramos, gente. Não usamos nenhum dispositivo, nada. Nós oramos. É de coração, mente, direto para o trono do Pai. É 0800 essa ligação. Esse é o dia de você aderir. Esse é o dia de você pensar mais um pouco, refletir mais um pouco e sair daqui trabalhado pelo poder que há na palavra. Lembre-se que aquela mulher era uma qualquer, uma nação que desprezava os ensinamentos dos judeus. A salvação vem dos judeus. Quem era que estava naquele dia? O dono, o gerente, o pai, aquele que manda. E ele ouviu e depois falou. A fé vem pelo ouvir. E aquela mulher saiu comovida, e mais ainda, uma missionária, transformada pelo poder, pelo diálogo que ela fez com Jesus. Foi lá na cidade, deu o recado que recebeu dele. Simplesmente ela não se trancou para ela, ela disse: olha, aconteceu isso, ele disse isso, e ele é o mestre. Como é a história? Você está dizendo que você encontrou o Messias? Sim, ele me disse tudo que eu nunca tinha dito a ninguém. Ele me disse. Como pode? Ele tem um auricular e ele adivinhou, ele fez algum exame? Não. Ele é aquilo que eu estava procurando. A minha salvação. Foi isso que aconteceu. Reconhecemos a Jesus como Rei dos Reis. Aquele que construiu o universo e que nos deu para que possamos fazer uso. É um tanto difícil falar sobre Jesus, mas também é um tanto fácil. Lá em Jerusalém tem um local que nós conhecemos biblicamente como, nós estamos finalizando, como o Getsemane, ou Jardim das Oliveiras. Mas no contexto hebraico é lugar de prensa. Essa é a prensa que você está levando hoje. Imagine para você tomar um suco de laranja. O que é que você faz? Isso. Para tirar o azeite da oliva, o que é que faz? E é o melhor, né? O azeite é o melhor da oliveira, né? Da azeitona. O melhor da laranja é o suco. O melhor habita em você. E Ele quer o melhor de você para Deus. Essa que é a verdade. E nós ficamos a sonegar como comerciante qualquer. E nós ficamos a sonegar uma coisa que já é nossa. É como se você está em casa e vai abrir a geladeira e pergunta ao pai: pai, eu posso comer um pedaço de pudim? Pode, meu filho, esse pudim é seu, eu fiz para você. E ela contou tudo aquilo. Eu acho que quem ficou maravilhado foi Jesus pela confissão que ela fez, porque ele já sabia o que ela ia falar, mas ela não sabia o que ele ia dizer para ela, por ser um judeu. Estamos precisando disso, de abrir a boca e falar para Deus o que falta em nossa vida. Não é o que precisamos, é o que falta em nossa vida. Deus atende às nossas necessidades. Nossas necessidades, segundo a sua vontade. Tem gente que pede uma moto, não sabe nem andar de bicicleta.
mas o melhor habita em nós. E nós temos não que repatriar, mas partilhar com quem não tem. A glória de Deus habita em você. Em hebraico é Shekinah. Através do Espírito de Deus. Essa manifestação ocorre quando você reconhece que Jesus é o Senhor dos Senhores. O que às vezes acontece no nosso meio da seguinte forma: quem já viu a história do elefante e dos cegos? O Senhor colocou um elefante grande e colocou 5 cegos. Você fica aqui, você pega aqui e você vai dizer o que é. O cego foi lá na frente, aí pegou na tromba do elefante e disse: aqui é uma grande coluna de sustentação. E o outro estava lá na cauda, aí disse: aqui é um cabo de ligação 220, 380. E o outro alisando lá a pata do elefante: isso aqui deve ser a construção do maior edifício. Sabe quando a gente não tem, e mais outras definições, quando a gente não tem essa garantia que Jesus nos deu: eu vou para o Pai e Ele vai mandar um outro consolador. Quando nós não acreditamos nisso, nós ficamos inventando e criando e dizendo que Deus é isso e que Deus é aquilo, que Deus faz, e Deus falando dentro de você: meu filho, não é assim, é como eu quero e na hora que eu quero. E nós, definições fantasmas, criativas da nossa mente, criando que Deus é isso, que Deus vai fazer aquilo, eu quero que seja assim, é um carro novo vermelho. Calma, você está pedindo a quem? Eu vou atender às suas necessidades no momento que eu achar necessário. Isso tem acontecido, amado, com a gente. Nós não sabemos esperar. Aquela mulher esperou que todo mundo fosse lá no poço e ela ficou com a melhor água. Foi a melhor água. E ela chegou de mansinho: me dá-me de beber. Pois não, tenha calma. Tem um contexto que é João 7,37. Jesus estava no templo e aquele pessoal lavando a escadaria. Lavar a escada é bíblico. Agora tenha calma. Lavar a escadaria lá em Salvador é bíblico. Tenha calma. A festa era de 7 dias. Aí eles guardavam água nos vasos, nos jarros, durante 7 dias. No 7º dia, no final da festa, todo mundo com a jarra na cabeça, aí ia levar para lá, para lavar a escadaria do templo. Isso é coisa de pagão, paganismo. Ele estava lavando aquilo ali para tudo ficar limpo. Jesus sentado, olhando, se levantou. Como diz as Escrituras: se creres em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. A mulher agora, amado, ela não carregava mais água em jarro, porque ela era um rio de água viva que levou para aquele pessoal. Ela não precisou mais de jarro, de cântaro. Ela simplesmente era um rio que chegou na cidade e começou a jorrar. Olha lá o pessoal do tempo de Jesus lavando a escadaria. Nós temos uma lavagem de escadaria bem famosa aqui em Salvador. Continua. Isso aí é paganismo, está na Bíblia. Mas era de outra casta, não era da parte de Jesus. E isso tem acontecido. Quantas e quantas vezes nós não damos ouvido ao que Deus tem para falar para a gente, de coisas novas? A palavra é a mesma. Ele disse: olha, vai passar o teto e vai passar o chão. Se segure na palavra. Vai passar a parte de cima e a parte de baixo. Se agarre na palavra, porque você vai viver eternamente em Cristo, vida eterna. Isso tem acontecido. Eu acredito que nos dias de hoje nós podemos sair daqui não com a nossa vontade. Esse momento que você esteve aqui, eu também trago uma historinha para que esse momento que você
passou me aturando, me escutando. Abraão estava em casa e de repente bateu um cidadão na casa dele. Isso é um contexto hebraico. E bateu, ele disse: pois não, pode entrar. O cara chegou na hora da janta. E na hora da janta, Abraão se ajoelhou e orou a Javé. E o cidadão lá se ajoelhou e orou ao Deus do fogo. Aí Abraão pegou um cabo de vassoura e botou o cara: vá-se embora daqui, está adorando o Deus do fogo, vá-se. O cara foi embora. Depois que Abraão sentou na mesa, ele escutou a voz: Abraão, tu não tivesse paciência de 1 minuto ouvir aquele cidadão? Faz 100 anos que eu te aturo. A história se desenvolve mais um pouquinho. Às vezes, nós, como crentes, nós ignoramos o horário do culto. Às vezes nós não estamos na cidade, mas nós trocamos por alguma coisa. Talvez porque o falante não me interessa. Quem é que vai cantar? Fulano? Vou não. Quem é que vai falar? Vou. Aí é que eu não vou mesmo, eu vou ficar em casa. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão, faz 100 anos que eu te aturo, que eu te escuto. Um momento só porque ele orou ao Deus. O Deus do fogo sou eu. Os 4 elementos da natureza. Ele estava no primeiro e ia dizer o vento, a terra e o mar. Você não aguentou ele dizer, quando ele começou a dizer o fogo, o vento, a água, a terra, o Deus dos 4 elementos. O primeiro ele não suportou. Que nós possamos sair daqui reavivados, mas pelo poder que há na palavra, por aquilo que está dentro de você, e o Espírito de Deus trabalhando para que você tenha uma vida melhor e eterna.